Olá, me chamo Ana Luísa Zappi Flores, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação e Ciências da Universidade Federal de Santa Maria e, junto com a minha orientadora, a professora Khadija Coutinho, gostaria de apresentar o trabalho intitulado Formação Docente e Letramento Científico, Interfaces do Ensino de Ciências no Brasil. Embora pertença ao senso comum que um professor já nasce pronto, graças a algum dom que foi recebido, a formação de um professor ela é estabelecida em um longo e pedregoso caminho e que necessita ser assumida com seriedade, de forma comprometida tanto pelo docente em formação quanto pelos seus formadores. Assim, ela acaba passando inegavelmente pela mão de outros professores. A formação docente se relaciona em muitos aspectos que vão além da formação inicial. Assim, essa combinação de diferentes aspectos, como o desenvolvimento pedagógico, o autoconhecimento, a compreensão, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento teórico, não sendo a formação inicial o único aspecto relevante na constituição desse sujeito como professor. Quando se observa que o lugar da profissão é o lugar da formação, pode-se proporcionar uma reflexão que é nesse lugar que ocorrem as trocas de experiência entre os colegas de profissão. Assim, a união entre a formação e o projeto de trabalho e a crítica às condutas sociais que são excludentes e intolerantes, influenciando no ambiente escolar de forma que o desenvolvimento pessoal do docente chegue a esse ambiente e o modifique. Cabe ponderar que a chave para o desenvolvimento pleno das capacidades humanas está nos processos educativos. A partir dessa ótica, se observa que os professores são agentes fundamentais na disseminação da cultura e do conhecimento. A partir disso, se mostra a importância de uma formação eficiente que dê conta de abordar saberes e não apenas aqueles a serem transmitidos, mas fundamentalmente conhecimentos voltados ao como, ao porquê e o para que ensinar. Diante disso, fica clara a importância de investimento na formação docente. Em resposta às carências relatadas, surge no ano de 2007 o Programa Institucional de Bolsas da Iniciação à Docência, o PIBID, e que tem a intenção de favorecer o processo formativo, primeiramente em instituições federais de ensino superior, para formar docentes em nível superior e de forma presencial para atuar na educação básica e pública, e principalmente no ensino médio. Esse programa ocorre em regime de colaboração entre a União e a CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior, e atualmente podem concorrer instituições públicas, privadas, comunitárias, com cursos presenciais ou à distância, com no mínimo 24 alunos matriculados. Além disso, é necessário que elas tenham um conceito superior a 3. O PIBID ele tem a intenção de aproximar os docentes em formação da escola e dos docentes que estão em atuação, promovendo trocas de experiências para enriquecer tanto o processo formativo escolar quanto a formação desses profissionais. Assim, o trabalho que a gente traz aqui hoje, ele busca compreender, a partir de um mapeamento nas bases de dados nacionais, quais os trabalhos que estão associados ao PIBID e subprojeto Biologia, que abordam o letramento científico em seus argumentos, bem como de que maneira isso ocorre. A partir disso, cabe que a gente ressalte que o que se compreende como letramento científico nesse trabalho é o que é defendido pelas professoras Rupenhal, Coutinho e Marzari, e sendo ele a capacidade de aplicação dos conceitos pelos sujeitos em seu cotidiano, de maneira a favorecer o processo de tomada de decisão, impactando as mais diversas áreas da vida, a saber, vida pessoal, social, saúde, financeira e ambiental. O objetivo geral desse trabalho é estabelecer conexões entre o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, e o letramento científico, com o intuito de fortalecer uma educação científica integral diante das investidas negacionistas e das fake news. Como já relatado anteriormente, o trabalho que aqui trazemos, ele se trata de um mapeamento, uma pesquisa exploratória de cunho qualitativo, considerado uma pesquisa documental. É um mapeamento
em bases de dados nacionais e regionais, como o Portal de Teses e Dissertações da CAPES, a Biblioteca Brasileira Digital de Teses e Dissertações e o Portal Manancial da UFSM, de maneira a estabelecer as conexões existentes entre o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência e o letramento científico, considerando as produções dos programas de pós-graduação que estiverem disponíveis nos bancos de dados. A pesquisa foi realizada entre agosto e setembro de 2023 e foram considerados todos os documentos encontrados nos últimos 10 anos. Utilizou-se como descritores as expressões ensino de ciências, educação científica, letramento científico, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, Iniciação à Docência e PIBID. Os dados foram tratados a partir da análise de conteúdo de Bourdieu. Cabe que a gente reforce que a pesquisa que a gente apresenta aqui ela é um recorte do projeto de tese das autoras e de maneira que ela ainda se apresenta em estágio preliminar. Além do exposto aqui, com esse trabalho, também serão analisados os projetos de ciências biológicas do PIBID, os relatórios elaborados pelos bolsistas PIBID da UFSM, com a finalidade de identificar como o letramento está sendo abordado e em quais contextos. Classifica-se os resultados de acordo com os níveis de letramento por meio da análise de conteúdo, a partir de diferentes dos artigos encontrados com diferentes combinações de descritores. Foi realizada a leitura dos títulos, das palavras-chave e dos resumos, de maneira a que pudessem ser selecionados quais os trabalhos ocorreriam leitura integral. Bom, análises preliminares já demonstraram uma abordagem prematura e um baixo investimento com a pesquisa na temática. De maneira que foram encontradas 18 produções que estão distribuídas da seguinte forma. No catálogo de teses e dissertações da CAPES encontrou-se um mesmo trabalho. Esse trabalho se tratava de um levantamento bibliográfico de artigos de artigos em periódicos que abordava essa relação entre letramento científico e PIBID. Entretanto, o trabalho não se encontrava disponível integralmente para acesso. Já no portal Manancial da UFSM, foram encontrados 17 resultados. 8 teses, 9 dissertações. 13 deles foram encontrados foi encontrado o letramento científico abordado apenas de maneira muito breve nos textos, de maneira paralela ao tema, não sendo o letramento científico o objetivo principal da pesquisa. Em 3 pesquisas, ocorreu um aprofundamento maior no texto. E quanto à busca por abordagens metodológicas voltadas ao letramento científico no PIBID, encontramos apenas um trabalho, e que acabou por explorar a perspectiva de maneira prática, e seu intuito era contribuir para o letramento científico acerca de micro-organismos a partir do entendimento do papel das aulas experimentais. Também percebeu-se que o discurso que encontra-se atrelado ao letramento científico está associado ao que já é trazido pela Base Nacional Comum Curricular, que orienta a construção dos currículos no país. Ela diz que o letramento científico, ela entende o letramento científico como desenvolvimento da capacidade de atuação no mundo e sobre o mundo, que é importante para o exercício pleno da cidadania. Isso também converge com um outro autor que também foi encontrado nos textos, que é o professor Santos. Em 2007, ele publica um artigo onde ele diz que letramento científico se trata do ensino de ciências como uma prática social. As nossas conclusões, elas nos mostram, né, que o mapeamento que a gente realizou demonstrou uma abordagem incipiente em relação ao conceito de letramento e a sua utilização, bem como a baixa frequência de abordagens que estão voltadas ao tema, sobretudo aquelas de cunho prático. Além disso, os discursos que foram encontrados, apesar de escassos, reforçam a perspectiva que é trazida pelos documentos nacionais, pela Base Nacional Comum Curricular, sendo ela o principal referencial que foi utilizado pelos trabalhos.
Cabe aqui tratar a importância de maior empenho acerca de pesquisas voltadas a esse assunto, sobretudo aquelas na sala de aula, e espera-se que esse estudo ele possa fomentar novas práticas de letramento e também servir como base para ações futuras. Em contrapartida, é importante reforçar que o mapeamento aqui é o primeiro passo de um estudo mais aprofundado acerca das interfaces entre PIBID e letramento científico. Eu agradeço e me disponho a novos questionamentos.